Olá pessoal, tudo bem? Nos tempos de Jesus, a medicina tal como nós conhecemos ela hoje não existia. Tratar-se com um médico ou tratar-se com um curandeiro, tanto fazia. Tanto um quanto o outro apostava numa evolução favorável da doença ou na possibilidade daquela doença ter sido provocada por um quadro psicogênico, ser uma doença psicossomática. Os religiosos ortodoxos, os religiosos heterodoxos e os médicos, todos competiam pela mesma clientela. O termo saúde e salvação, eles são oriundos do latim salus. Havia a crença de que a doença era provocada por espíritos malévolos. Essa crença ainda perdura até os dias de hoje. As doenças eram produzidas por espíritos malignos. Cultura da Babilônia, cultura egípcia e quase todas as culturas do mundo antigo acreditavam nessa possibilidade. E, portanto, ninguém melhor do que o religioso para tratar do doente. O doente era alguém impuro. Impuro porque cometeu um pecado. Impuro porque cometeu um deslize, uma falta ritual. Portanto, a doença, além do seu estrago biológico, além de toda a sua agressividade no corpo do paciente, havia também um sofrimento simbólico do paciente por ser portador daquela doença. Uma doença que exemplifica muito bem isso, a lepra. A lepra, hoje conhecida como doença de Hansen, era uma doença que provocava um forte estigma social. O doente era obrigado a abandonar a sua comunidade, a sua família, o seu trabalho e ir se alojar na periferia das cidades e ali viver da mendicância. As pessoas viravam mendigos de uma hora para outra. E o problema pior de tudo é que o diagnóstico de lepra era um hiperdiagnóstico, um superdiagnóstico. As pessoas eram diagnosticadas como portadoras de lepra e não possuíam lepra nenhuma. Qualquer manchazinha na pele, lepra. O doente tinha uma psoríase, um eczema, uma dermatite, tudo isso aí era feito diagnóstico de lepra. Claro que existia a doença lepra, óbvio, mas havia um exagero no diagnóstico da doença e muitas vezes esse exagero diagnóstico era determinado por fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, né? Bom, é nesse contexto de proliferação de curandeiros, porque era também um contexto de enorme miséria social, miséria econômica e, claro, grande religiosidade. Muito mais do que hoje. Existiam pessoas, havia pessoas que tinham muito dinheiro, muito luxo, e a maioria da população, a grande maioria da população vivia no maior miséria, Portanto, problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos de montão, principalmente para os judeus. Por quê? Porque a sua terra estava sob o domínio do Império Romano. Será nesse contexto de proliferação de curandeiros, de mágicos, de exorcistas, de taumaturgos, é que surgirá Jesus e suas curas. Jesus vai ser um curandeiro como foi Elias, como foi Eliseu, um curandeiro que não está nem aí
para a ortodoxia, que não está nem aí para o templo de Jerusalém e seus sacerdotes. Jesus não quer saber dos sacrifícios, dos holocaustos que eram realizados dentro do templo de Jerusalém. Jesus tem o seu poder de cura não conferido pelo templo, não conferido pelo sacerdote, mas esse poder de cura é dele próprio, é do seu próprio carisma e força. Jesus não tinha medo dos indivíduos impuros, tocava no doente, tocava no cego, tocava no possesso, tocava no leproso. Ele não, como um bom curandeiro, ele não tinha medo. Ele almoçava com os pecadores, ele fazia curas no sábado, ele não se preocupava em entrar em choque com a ortodoxia. Ele era, obviamente, um curandeiro outsider. Ele corria por fora da raia oficial. Jesus fez mais de uma dezena de milagres. Criou cegos, surdos, paralíticos, leprosos e até uma ressurreição. Jesus, como ninguém, simbolizou essa revolta, esse protesto contra essa situação econômica, social e política. Jesus, com suas curas, ele procurou dar um sentido, dar uma esperança ao povo. No ano 70, o imperador Tito Flávio vai destruir completamente Jerusalém e o seu templo. Mas no final do século IV, Teodósio Magno, imperador romano, vai se render ao curandeiro da Galileia e decretar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O homem Jesus converte-se em Cristo. O mito escapa da Galileia e ganha o mundo.